meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui do Português Redação Roda Chay. E o tema de hoje é um tema que confunde muita gente na hora de escrever, que é a diferença entre vocativo e sujeito. Aí você vai dizer assim pra mim, Chay, não é mais comum falarem a diferença entre vocativo e aposto? Sim, a gente fala muito sobre a diferença entre vocativo e aposto, mas é na hora entre o vocativo e o sujeito que a galera erra demais. Então, para isso, eu preparei agora um videozinho onde a gente vai conseguir entender a diferença entre sujeito e como ele atua e vocativo e como ele atua. Para isso, eu vou ficar aqui em cima e já vou de cara te lançar um desafio, né? Olha essa frase aqui. Olha essa frase aqui. Não tem pontuação nenhuma. Por quê? Eu deixei para vocês essa pontuação. A diferença básica que a gente tem já começa por aí. Entre vocativo e sujeito está na pontuação, tá? Regra de vocativo e regra de sujeito envolve pontuação. Quando você olha essa frase aqui, como você pontuaria ela? Existe mais do que uma maneira. Eu queria que você pontuasse de duas maneiras diferentes. Já comenta aqui embaixo para mim quais são as maneiras que você pontuou de início, porque é muito importante isso. Aproveita que você já pontuou, agora deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque todo dia às 3 horas tem vídeo novo no canal. Vou voltar lá pra cima. Voltei aqui pra cima, né? E aí? Beleza. Passado o desafio, como eu disse que tinha duas opções de pontuação, quero dar início com vocês a essa negociação a respeito do vocativo e do sujeito. Pra gente conseguir entender, eu quero que você perceba que o que muda entre um ou outro é a sintaxe e é a função que ele ocupa dentro da frase, tá? Então, eu tenho o vocativo, eu tenho o sujeito, ambos fazem parte de uma oração, só que cada um com a sua função. Primeira coisa que eu quero que você pense, o que é o sujeito? O que é o sujeito de uma oração? Sujeito de uma oração, se você nunca viu o vídeo de tipos de sujeito, eu vou deixar o link aqui para vocês. Tem um vídeo só de como identificar o sujeito e tipos de sujeito. Mas eu já vou te adiantar e já vou revisar aqui com você que sujeito é quem faz a ação. E tem uma regra no sujeito que diz que eu não posso separar sujeito e predicado. Lembra daquelas regrinhas? Sujeito é quem faz a ação, predicado é tudo que vem depois do sujeito. Isso permanece ainda, Chay? Sim, isso permanece ainda, né? É uma coisa fixa. Mas eu quero que você saiba quem é o sujeito para que você não o separe e faça coisa errada. Então, primeiramente, o sujeito não é separado do restante da oração. Dá uma olhadinha nesse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês. Pedro chegou todo feliz querendo ler a redação para a turma. Já pensou se eu colocasse Pedro, vírgula, chegou todo feliz? Não daria. Porque, olha só, se eu te fazer outra pergunta. Quem que chegou todo feliz querendo ler a redação para a... Quem que chegou todo feliz querendo ler a redação para toda a turma? Pedro. Então, Pedro é meu sujeito. Pedro é meu sujeito porque o Pedro está fazendo a ação. Chay, é isso? É isso. Sujeito é quem faz a ação. Beleza, acho que eu compreendi sujeito. E agora? Agora a gente tem que compreender o vocativo, tá? Vocativo, ele já tem outra função. Vocativo não é quem faz a ação. O que é vocativo para você? Você utiliza todos os dias vocativo. Talvez você não utilize sujeito todos os dias, mas vocativo você utiliza. Porque todos os dias você fala com alguém. Seja aqui no WhatsApp, né? Quando você fala bom dia, mãe. Bom dia, vírgula, mãe. Com quem você está falando? Com a sua mãe. Vocativo, esse vocativo, né? Vem de vocação, vem de invocar, vem de chamar alguém. Então, quando você vocaciona alguém, você chama alguém, tá? Então, isso precisa vir separado por vírgulas. Sempre, sempre. Seja no começo, seja no meio, seja no final. Vocacionar, vocativo é chamar por alguém. Então, quando você fala no grupo da família, bom dia, família, tá? Esse bom dia é com vírgula e o família fica isolado. Deixa eu mostrar para vocês os exemplos que eu coloquei aqui. Olha só, botei bem esses dois. Chay, eu não entendi. Com quem você está falando? Com a Chay. Então, a Chay vem isolada por vírgulas. Botei um no começo e botei um lá no final. Ou lá no grupo da família, né? A tia adora mandar. Bom dia, família. Botei isolado lá atrás. Quando eu falo assim, oi, meus amores, eu poderia colocar oi, vírgula, meus amores, porque meus amores é a maneira como eu te chamo. Beleza? Beleza. Chay, uma pergunta. Tem que ser sempre um substantivo próprio? Não.
Né? Eu falo meus amores, não é o nome de vocês, mas é a maneira como eu os chamo. Então não tem problema algum. Ficou mais claro para vocês agora? Conseguiram pescar a ideia de que sujeito faz a ação e vocativo é com quem você está falando? Preciso que isso aí tenha ficado um pouco mais claro para você, para que a gente consiga voltar lá no desafio inicial e consiga ver as duas possibilidades de formação, né? Percebam que a pontuação faz total diferença, tá? Agora, olha aqui, voltando para a resolução daquela atividade que eu coloquei lá no comecinho para vocês. Mãe só tem uma ou mãe só tem uma. Olha só, o que significa quando eu digo mãe só tem uma e boto ponto final? Significa que você só tem uma mãe, de que mãe só tem aquela, de que ela é única, de que na minha vida eu tenho uma mãe só. É isso que fala, mãe só tem uma, mãe só existe uma. Mas quando eu coloco a vírgula, mudou tudo. Eu estou tendo esse mesmo contexto? Não. Eu estou agora fazendo o quê? Falando com a minha mãe. Percebam que no meu eu estava falando da minha mãe, eu digo mãe só tem uma, tá? E agora eu estou falando com a minha mãe. Eu digo, mãe, só tem uma. Posso comprar? Ah, a gente adora fazer isso, né? Mãe, posso comprar? Então, no sujeito, eu faço a pergunta, o que só tem uma? Mãe. E na segunda, não. Na segunda eu estou falando com a minha mãe e não estou falando da minha mãe, tá? Esse é o contexto geral do vocativo e do sujeito. Meus amores, espero que vocês tenham gostado, entendido, compreendido. Ficou com alguma dúvida ainda? Pode ser que você tenha ficado com alguma dúvida ainda. Manda aqui pra mim, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou ajudar você com essa dúvida. Não esquece de dar uma olhadinha aqui na legenda, porque eu também coloquei índice de indeterminação do sujeito, coloquei um videozinho sobre tipos de sujeito, coloquei um videozinho sobre concordância verbal, porque tudo isso engloba o sujeito e também vou deixar umzinho de pontuação. Então, tudo isso que engloba sujeito e vocativo e te ajuda a compreender a gramática como um todo e um pouco melhor. Beleza? Ó, um beijo, não esquece que todos os dias às 3 da tarde tem vídeo novo aqui no canal. Beijo, beijo, beijo.